Oi, meus amores, como previsto, tivemos aí uma intercorrência técnica. Na verdade, foram várias, mas vou colocar como se fosse só uma para simplificar, né? Então, continuando aí. O Durkheim vai, então, estudar a sociedade. Quando você, jovem, vai, então, estudar aí a sociedade, do mesmo modo que fez o jovem Durkheim, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Se eu vou estudar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é essa coisa. Então, no caso do Durkheim, ele vai definir aí, né, o que para ele acha que é a sociedade. Então, tem no livro de vocês aí uma definição, que é o seguinte: a sociedade é um organismo vivo cujas partes, cada instituição e cada indivíduo cumprem papéis determinados e existem em função do todo. Para vocês entenderem essa frase, vocês têm que entender o que é instituição, né? Que a gente não tinha falado sobre isso. O que é uma instituição? A instituição é uma parte da sociedade, que seria, por exemplo, a escola. A escola é uma instituição da sociedade. O Estado é uma instituição da sociedade. A família é uma instituição da sociedade. Então, é uma coisa que estrutura aí a sociedade. Então, a sociedade é essa mistura aí, né, de um organismo que tem essas partes, né, que são as instituições e também os indivíduos. Notem que o Durkheim vai falar aí de organismo vivo. Ele, né, assim como o Comte, tem essa aproximação um pouco, né, com a biologia. Então, essa ideia de tentar entender a sociedade do mesmo modo que a ciência biológica entende, né, o funcionamento aí da natureza. Justamente porque, né, o ser humano também é um ser físico, né, é um ser da natureza. Então, o Durkheim vai falar que a sociedade é um organismo vivo. Quando vocês forem estudar, não sei se já estudaram, né, em biologia, a questão da célula, vocês forem ver a célula, cada parte da célula ela tem uma função para a célula poder funcionar normalmente. Como que é isso? Por exemplo, se a gente for pensar o corpo humano. O nosso corpo humano, ele tem vários órgãos. A gente tem coração, pulmão, cérebro, braço, perna, um montão de coisa aí, né? Então, todas essas coisas, elas têm funções. Cada uma tem uma função diferente da outra, mas todas têm as funções. E elas juntas formam aí, né, também um organismo vivo, que no caso é a gente. Do mesmo modo, na sociedade, a gente tem os indivíduos e as instituições, que eles unidos formam aí a sociedade. Então, a sociedade, deixa eu pensar, por exemplo, a sociedade brasileira ela é formada aqui por cada um de nós, também pelas instituições, como o Ministério da Justiça, a escola, o governo, o Congresso, cada pessoa, cada área, os empresários, os trabalhadores. Cada parte desse conjunto tem uma função, né? E todos nós juntos formamos, então, uma sociedade. Então, para o Durkheim, a sociedade seria isso. Então, é como se fosse, né, um organismo vivo. E nós somos também um organismo vivo. Então, é só vocês se lembrarem, né, de como funciona o corpo humano para vocês entenderem essa questão para o Durkheim. O Durkheim ele era funcionalista, então, para ele, a sociedade estava muito ligada à questão da função social que cada pessoa e cada instituição vai exercer aí. Então, vou citar, por exemplo, se a gente for pensar num plano pequeno, num plano micro, a gente tem, por exemplo, ali, né, a sociedade da escola, que lá a gente tem várias pessoas que têm várias funções. Então, tem vocês que são alunos, tem os professores, tem o pessoal da limpeza, tem os militares, tem o pessoal da coordenação pedagógica. Então, cada um desses, né, exerce uma função. Então, no caso, por exemplo, minha função é dar aula. Então, quando a gente está tendo aula lá todo dia, 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá para dar aula. Do mesmo modo, né, a função de vocês, no caso, é aprender, assistir a aula. Então, todo dia, 7 horas da manhã, vocês têm a função também de estar lá para assistir a aula. Então, cada um de nós que está ali tem a sua função. Nós todos juntos formamos aí o que seria a escola. Então, igual, por exemplo,
no Instagram do colégio postaram, né, um vídeo que eu achei até bem emocionante, que era sobre a escola vazia, né, filmando ali a escola vazia, que é algo semelhante também que acontece quando a gente tem conselho de classe, essas reuniões que a gente vai sábado e aí não tem ninguém, não tem vocês na escola, né? Então, quando, por exemplo, tá só os professores lá que não tem vocês na escola, aquilo perde, é como se não fosse uma escola, perde a função da escola. Igual agora, por exemplo, a escola tá lá sozinha, como se ela não fosse uma escola. Por quê? Porque ela não tem o todo ali, não tá todo mundo ali. A escola, ela então ela é formada, né, pelos indivíduos que estão ali, pelas instituições que estão ali. Então, isso é um modo de pensar a sociedade de um jeito micro. Se a gente for pensar micro, pequeno, se a gente for pensar no jeito macro, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no funcionamento do mundo. Então, nós temos aí, por exemplo, no mundo, né, um monte de países, né, uma porção de países aí, e cada país tem sua função, né? Então, por exemplo, dentro dessa questão global, o Brasil é um país que ele é exportador de matéria-prima. Então, a gente exporta, né, por exemplo, muito alimento para fora. Então, o país tem essa função de prover o mundo aí na questão de alimento. O Brasil é o quinto maior produtor de alimento do mundo. Por mais que a gente... alguns estão com medo de passar fome e outros já estão passando fome, o Brasil é o quinto maior produtor de alimento do mundo. Então, o Brasil, por exemplo, ele poderia sustentar todo o país com os alimentos que ele tem. Mas a maior parte dos alimentos, eles são exportados. Então, o Brasil tem essa função de exportar alimentos. Os países, né, mais desenvolvidos aí, eles geralmente eles têm a função de pegar a matéria-prima, né, como por exemplo os minérios que a Vale do Rio Doce tira daqui e manda, por exemplo, para o Vale do Silício para fazer computador, fazer celular, todas essas coisas. Então, eles têm a função de pegar a matéria-prima bruta e transformar numa matéria-prima mais elaborada e vender para outros países. Isso também é uma forma de uma sociedade global, a gente pode dizer assim. Então, em que cada país tem a sua função, né? E aí todos juntos formam uma sociedade. É importante a gente lembrar, né, que o fato de ser uma sociedade, e o Durkheim também vai falar isso, o fato de ser uma sociedade não quer dizer que não haja conflitos, né? O Durkheim vai falar lá no final do capítulo, quem fez o fichamento vai lembrar certinho, até que ele cita lá o 8 de março, né? A questão desse conflito que se teve aí, né, das mulheres que trabalhavam nas fábricas que, né, não suportavam essa questão da exploração, né, trabalhista muito grande. Isso, né, é um tipo de conflito que a gente tem na sociedade, mas a gente tem conflitos e também tem as coisas que nos separam, né, e nós temos também, lógico, as coisas que nos unem. Então, o que é que une a gente? Então, o que une a gente seria uma espécie que ele vai falar de uma consciência coletiva, uma ideia de que todo mundo tem as ideias individuais, mas que a soma dessas ideias individuais, essa mistura, gera aí uma consciência coletiva, uma ideia coletiva. Então, na aula de projeto de vida a gente estava falando, por exemplo, sobre valores. Valor é um exemplo dessa consciência coletiva. Então, para ele ter essa consciência coletiva, né, uma espécie de solidariedade. O funcionamento, ele vai dividir, né, que tem no começo lá do capítulo, ele faz uma divisão para vocês sobre dois tipos de solidariedade. Então ele vai falar sobre a questão da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Eu vou falar primeiro o que são as duas e depois explicar por que ele estava falando isso, né? Então, ele vai falar que existem sociedades mais simples e homogêneas. Pessoal, quais que seriam as sociedades mais simples e homogêneas? Seriam sociedades em que os indivíduos são homogêneos, quer dizer parecido. Então, por exemplo, na química, quando a gente faz uma mistura, você misturar, por exemplo, álcool em gel com água e misturar, os dois vão ficar homogêneos. Ou álcool em gel com álcool líquido, vai ficar homogêneo, vão ficar a mesma mistura. Se você misturar água com óleo, não, ele separa
outro. Então, você vê a diferença. Então, a gente tem as sociedades que ele vai chamar de mais homogêneas, né? Que são sociedades também que ele vai atribuir como mais simples, que seriam as sociedades que se tinham ali na Idade Média, quando era aquela questão do feudalismo, se dividia, lembra lá de história, que eu falei também com vocês um pouco, se dividia ali em pequenas vilas, que era aquele trabalho mais agrário. Então, essas sociedades que eram menores tinham aí, tem para ele a questão de uma solidariedade mecânica. Vou explicar um pouquinho depois o que é essa mecânica, mas antes quero falar sobre a sociedade. Ele vai falar que na sociedade simples, as partes da sociedade diferem pouco entre si. Então, as pessoas que vivem na sociedade, elas têm funções sociais muito semelhantes. Quando a gente vai ver, por exemplo, uma comunidade da Idade Média, né, uma vila, lá as pessoas têm mais ou menos a mesma função, as pessoas trabalham mais ou menos na mesma coisa. Geralmente a divisão do trabalho ela se dá pela questão do gênero, né? Se é homem ou se é mulher. Então, por exemplo, se é homem, isso varia em cada sociedade, tá, gente? Eu estou dando um exemplo, mas é muito variado. Às vezes o homem fica com a pesca e a caça, a mulher fica com a questão de fazer cesto. A gente fala isso como se fosse geral, mas não é assim não. Tem vários lugares do mundo em que isso não é assim, que no caso é o oposto, né? Que os homens, por exemplo, ficam com a parte de fazer cesto e agricultura e as mulheres que caçam e pescam. Mas, então, todas as mulheres nessas sociedades mais simples têm a mesma função, todos os homens têm a mesma função. As pessoas da mesma idade têm a mesma função. Então, a gente não tem uma diferenciação dentro de uma mesma faixa etária. Então, todo mundo que passou, vamos supor, de uns 12 anos vai trabalhar na agricultura. Não tem uma divisão. Então, é uma sociedade mais simples. As funções sociais são muito semelhantes. E a divisão do trabalho vai se dar, então, pelo gênero e pela faixa etária. Dentro dessas sociedades, o Durkheim vai falar que o que ocorre é uma solidariedade mecânica. Ou seja, a ideia do coletivo, ela vem mecânica, ela vem automaticamente. Nessas sociedades, então, a pessoa ela pensa sempre como um todo, não tem tanta individualidade. Então, a solidariedade ela não depende de uma reflexão, de uma intelectualidade. Ele não está dizendo que as pessoas não têm intelectualidade, preste bem atenção, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a solidariedade, ou seja, a ideia de pensar no coletivo, ela ocorre sem você precisar se forçar a pensar no coletivo, sem você precisar raciocinar para pensar no coletivo. Na nossa sociedade, para uma pessoa fazer uma boa ação, uma solidariedade, nossa senhora, né? Tem que fazer live, pedir para doar coisa, porque a pessoa sozinha, ela não vai, né? Já nessas sociedades mais simples, as pessoas já pensam coletivamente sem precisar de intelectualizar isso. É uma coisa como se fosse mais instintiva. E aí, nessa sociedade, então, todos são como um só. E aí, o que é feito de mal ou de bem para uma pessoa é como se tivesse sido feito de mal ou de bem para todos. Então, no caso, ele gosta muito da a parte dos crimes, ele vai falar que quando alguém comete um crime nesse tipo de sociedade, o que acontece? Toda a sociedade ela se põe contra esse crime, porque o crime contra uma pessoa não é contra uma pessoa, é contra a comunidade inteira. Então, dentro desse tipo de sociedade, a pessoa que comete um crime contra alguém, ela é automaticamente excluída da sociedade, né? Porque ela cometeu um crime não com uma pessoa só, mas com a sociedade como um todo. Antigamente, né, muito tempo, mas até hoje também a gente tem alguns grupos étnicos em que não se tem tanto essa preposição da palavra eu. Eles usam mais a palavra nós, né? Então, no caso, eles não falam eu vou pescar, para eles nós vamos pescar. Não tem essa divisão, porque
eles fazem tudo ali juntos, né? Só você pensar diferença de uma comunidade que está pescando na beira do rio e, por exemplo, né, que está trabalhando ali na beira do rio, e as pessoas que estão trabalhando, indo trabalhar no ônibus aqui em Goiânia, que uma nem conversa com a outra. Ou as pessoas que trabalham em empresas muito grandes. Alguns de vocês no ProJovem, por exemplo, trabalham dentro de call center. Às vezes no call center, as pessoas de uma área nem conversam com as pessoas da outra área. Então estão trabalhando no mesmo lugar, mas não conversam. Do mesmo modo, vocês no colégio, vocês têm lá um monte de alunos lá e vocês conversam com uns 10. Então, vocês não estão juntos, né? Sempre. Cada um está individualizado ali. Então, nessas sociedades, o nós é maior do que o eu. Sociedades simples, como eu falei, são sociedades aí na Europa. Ele era europeu, então tudo que ele fala é meio pensando na Europa. Isso acontece. Todos que nós vamos estudar são europeus, porque antigamente tinha essa ideia, né, de que a sociedade só existe na Europa. Até hoje, inclusive, a gente vê muita briga entre português e brasileiro no Twitter porque eles não consideram o Brasil como uma sociedade civilizada ainda hoje. Então, para esse pessoal, né, e nesses estudos primeiro da sociologia, se considerava apenas a Europa como sociedade. Aqui a gente está nas sociedades mais simples, no caso. E aí no livro tem um exemplo, então, das aldeias medievais, que são sociedades mais simples, e traz o exemplo de uma aldeia indígena que é dos Carajás. Tem lá um textinho que é interessante que vocês lerem. Então, nessas sociedades, todos eles se conhecem desde quando nascem até quando morrem. Então, eles têm uma união muito mais forte do que a união que a gente tem aqui, uma solidariedade muito mais forte do que a gente tem aqui. Porque, para eles veem muito ativamente a importância que um tem para o outro, a dependência social que um tem para o outro. Então, se você precisa saciar a necessidade de fome, por exemplo, todos vão buscar o alimento juntos. Então, eles percebem que eles só vivem com um todo. Aqui não, a gente às vezes tem uma ideia, né, de que você vai pedir um iFood e a comida vai aparecer magicamente dentro da sua casa, que você não depende de ninguém, depende só do seu próprio dinheiro de trabalhar para ter um celular, baixar o iFood e pagar a comida para chegar na sua casa. Que não é bem assim que funciona, né? Então ele vai falar que tem as sociedades mais simples, que tem a solidariedade mecânica, ou seja, que ela vem sem precisar de uma reflexão grande, e tem as sociedades mais complexas, que são as que vieram depois de quem? Adivinha? Aquele momento mais importante de todos, que a gente falou muito na sala e ainda vai falar demais, que é a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial ela veio e modificou tudo. Então depois da Revolução Industrial a gente teve as sociedades aí mais complexas. Nessas sociedades mais complexas, vamos passar a ter, né, passou-se a ter a questão da solidariedade orgânica. O que é a solidariedade orgânica? No caso, na sociedade pós-revolução industrial, a gente vai ter a questão da divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho, ela não é só econômica, ela pega várias partes do comportamento humano. Ela é uma separação da sociedade em diferentes esferas. Então a gente não divide mais só quem vai caçar, quem vai pescar. Nossa divisão social é muito grande. A gente vê isso, tem gente que é pobre, tem gente que é rico, tem gente que é trabalhador braçal, tem gente que trabalha num escritório. A divisão do trabalho hoje em dia é muito grande. Nas aulas, voltando de novo ao projeto de vida, que é um jeito de vocês entenderem, né, já que vocês estavam lá e estavam prestando atenção, às vezes o que acontece? Tem um coleguinha seu que quer fazer um curso, e aí você nunca na sua vida nem ouviu falar do curso que ele quer fazer. Inclusive, já aconteceu que eu estou dando aula para vocês, alguém falar que quer fazer um curso, e eu falar nunca nem vi, não sei nem o que faz, como que isso faz, não sei. Então, tem várias pessoas na nossa sociedade que estão exercendo funções sociais que a gente não tem nem noção que existe, a gente não tem nem noção de que isso é necessário para a nossa vida. Então, a sociedade, o trabalho, ele se dividiu, ele ficou muito mais dividido.
Então, quando você, por exemplo, que fez aí 14, 15 anos, alguns de vocês já começaram a trabalhar. Então, teve alguns que foram trabalhar de descarregar caminhão, teve outros que foi trabalhar no escritório, outros trabalhar na lan house. Cada um foi para um trabalho diferente. E aí, mesmo vocês morando, né, grande parte morando no mesmo bairro, vocês veem que a divisão do trabalho ela é muito grande. Cada um vai para uma área, são áreas muito diferentes. A gente, então, nesse tipo de sociedade, depende de muitos bens e serviços oferecidos por outros indivíduos. Só que a gente não tem tanta consciência de que a gente precisa desses indivíduos. Os indivíduos que somos nós, se veem aí, então, como partes isoladas, priorizam as próprias vontades ao invés dos valores coletivos, que gera aí um individualismo exacerbado, que é a questão do cada um por si. É só essa questão de a gente priorizar o lado individual ao invés do lado coletivo. Se a gente for pensar, por exemplo, nessa crise, né, da pandemia que a gente está tendo, a gente vê muitas pessoas priorizando aí suas necessidades individuais ao invés de priorizar as necessidades coletivas. Então, é aquela pessoa, tem gente aí que a gente vê, né, que está com o empregado em casa, fala, estou em isolamento social, mas a empregada vai em casa para limpar a casa, que a pessoa não tem a capacidade de limpar a própria casa, fazer a própria comida. Ou igual teve, por exemplo, aí a Pugliese, né, que fez festa para comemorar aí que a Mari saiu do Big Brother e tudo mais. Então, a gente está numa situação de quarentena em que as pessoas estão se esforçando para não sair de casa, para não contaminar o coleguinha. Ela já contaminou uma galera na questão da festa do casamento, né? Agora fazendo outra festa, colocando em risco e mais pessoas, agindo por conta do quê? Da própria individualidade. Então, logicamente, todos nós queremos sair. Eu tô doida para sair de casa, não aguento mais ficar aqui. Mas, né, se você coloca o quê? A questão do coletivo acima da questão do individual, ou seja, se eu não tenho uma necessidade real de sair, não preciso de sair. Vou colocar a ideia do coletivo para o quê? Para não contaminar pessoas e não ser contaminado e sair contaminando outras pessoas e não colocar toda a população em risco. Eu vou então colocar o coletivo em cima do individual, mas na nossa sociedade não é isso que acontece. O que acontece é o individualismo de cada um por si. Então, cada um faz o que é melhor para si. Esse tipo de comportamento, esse exagero do individualismo, o Durkheim vai chamar aí de anomia moral. E que é a questão de se ter uma ausência de normas, valores e limites. Ele vai colocar isso como o grande problema da sociedade na pós-revolução industrial. Então, vocês lembram aí que o Conte, né, estava naquela loucura, falando, meu Deus, a sociedade mudou tanto, e agora, o que será que está acontecendo? Então, o Durkheim vai falar, o que está acontecendo é que nós saímos de uma sociedade simples, em que a gente tinha a questão da solidariedade mecânica, e estamos mudando para uma sociedade mais complexa, em que agora a gente tem a solidariedade orgânica. E então ele vai falar que por conta disso que se gerou todos os problemas que a gente teve desde a Revolução Industrial até agora. Então vocês vejam que isso que ele falou, né, funcionou tanto na época quanto funciona agora. Hoje em dia também a gente tem um individualismo exacerbado. Muitas pessoas colocam as suas necessidades individuais acima das necessidades coletivas. Então, se você vai no meio de uma pandemia, compra o supermercado inteirinho, não deixa mais ninguém comprar, você está colocando a sua necessidade acima dos outros, como se você fosse melhor que os outros, né? Então, o Durkheim vai falar que esse é o grande problema. E que as instituições sociais anteriores, que no caso era a realeza, né, tinha os reis, a igreja, a família, não conseguiriam controlar a sociedade agora, depois dessa era pós-evolução industrial.
Espera aí que eu perdi aqui. Ah, tá. Aí vai falar que os seres humanos são egoístas, mas precisam viver em sociedade. São obrigados a respeitar outros indivíduos e instituições. E aí a grande questão, né, é como que a gente vai, dentro desse individualismo tão grande, convencer aí os seres humanos que são extremamente egoístas a respeitarem aí, né, o coletivo, a ter uma sociedade mais saudável. O Durkheim vai propor uma solução que, no caso, seria, ele vai falar que o mercado de trabalho ele precisa de uma regulação. Por que ele vai atrás do mercado de trabalho? Porque as pessoas passam a maior parte do tempo delas, não vocês ainda, né, graças a Jesus, trabalhando. Então, a maior parte das pessoas passa o dia inteiro ali trabalhando. Então, muitos de vocês às vezes não vê o pai porque a pessoa sai 6 horas da manhã, volta 8 horas da noite, fica em casa só para dormir. Então, a maior parte do tempo, as pessoas adultas geralmente estão trabalhando. Então, para o Durkheim, para a sociedade mudar, o que precisa mudar então é o quê? São as relações de trabalho. Ele vai falar que a relação de trabalho, o mercado de trabalho, ele precisa de ética. Então, quem que colocaria essa ética? A sugestão dele é que essa ética deveria ser colocada por corporações profissionais. O que seriam essas corporações profissionais? Hoje em dia a gente tem algumas corporações profissionais. Seria, no caso, você pegar ali pessoas que são de uma mesma profissão, tanto o patrão quanto o empregado dessa mesma profissão, para regular o sistema, para que não haja uma exploração tão grande, para se chegar em um consenso. Hoje em dia a gente tem alguns órgãos que fazem isso. Então a gente tem, por exemplo, o CRM, que é o Conselho de Medicina. Ele regula então a atuação de todos os médicos no Brasil. Então se o médico no Brasil, igual o Dr. Bumbum lá em Brasília, vai matar alguém, o CRM vai e intervém, porque para ter a ética no trabalho. A gente tem a OAB, que é dos advogados, que faz isso também. Tem vários outros, tem de enfermagem, dentista, toda profissão tem um conselho regulador que faz essa regulação para tentar ter essa ética. Por quê? Porque ele fala que deixar o ser humano livre, né, o indivíduo saciar aí suas vontades, o mercado de trabalho de troca ele é sem limites. E aí ele vai precisar de regras morais e princípios da justiça, que se deixar solto, todo indivíduo vai agir só pela própria necessidade e a gente vai passar a ter uma sociedade aí que não é muito legal. Então, essa que foi a ideia que eu queria passar para vocês aí da questão da solidariedade orgânica, solidariedade mecânica e do Durkheim. Só lembrar aqui, né, que a solidariedade por Durkheim não é essa solidariedade que a gente tem problema de fazer caridade pro coleguinha, não é isso. Por Durkheim, solidariedade que seria, no caso, a dependência aí que o indivíduo tem da sociedade, tá? Então, encerrando aqui, que eu já falei demais da conta, vou ler só uma frasezinha do Durkheim, que está aí no final do capítulo de vocês, que é a seguinte: há nessa exploração do homem pelo homem algo que nos ofende e indigna. Isso ele está falando, então, dessa questão da individualidade, né? Uma pessoa explorar a outra a um ponto extremo. Então, ele fica indignado com isso. Ele fala isso principalmente pensando na questão da exploração fabril, que tinha muito naquela época. Explorava crianças, todo mundo trabalhava muito. Até hoje também, né? As pessoas trabalham muito. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado mais claro agora. A gente ainda tem mais coisas para falar sobre o Durkheim. Agora que eu consegui gravar um vídeo, acho que vai ficar mais fácil pra gente. Então, na próxima semana eu vou gravar falando sobre a questão do fato social, para explicar direitinho para vocês, que foi a matéria da primeira aula, acho que, da quarentena, tá? Então, é isso. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos coleguinhas, da família de vocês. Não deixem os coleguinhas desamparados, conversem no WhatsApp. Tenham cuidado aí uns com os outros. Saudade de vocês, espero ver vocês muito em breve. É isso. Tchau, obrigado.